Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo de nosso canal e vamos falar de construção civil. Uma disciplina bem tranquila da engenharia civil, pelo menos é o que parece. E ela dá aquele apanhado geral sobre uma construção, as etapas, os processos, as folhas, a administração, como que é o começo, como que é o andamento e como é o fim. Entendeu? Então ela pega um todo da construção civil, em geral. Aí aqui um primeiro escrito está assim: no âmbito da engenharia e da arquitetura, a construção civil. O que é construção civil? É a execução do projeto previamente elaborado, seja de uma edificação ou obra de arte, que são obras de maior porte destinadas a infraestruturas como pontes, viadutos ou túneis. A construção civil, gente, aquele projeto que tem uma planta, ele tem que estar idêntico ao projeto, a construção em si. Por exemplo, se eu coloquei 4 quartos numa casa, aquela divisão, aquela área, aquela quantidade tem que ser idêntica. Quando vai se fazer um habite, a gente vai falar sobre isso ainda, essa conferência por parte da prefeitura. Então, os dados têm que bater. Agora, continuando aqui, né, a construção civil é a execução de todas as etapas do projeto, que começa na fundação ao acabamento, de acordo com o que consta em projeto. E aí, respeitando as normas técnicas construtivas e as normas técnicas vigentes, que é da ABNT, NBR, né? Continuando, tipos de construção de edificações segundo o sistema construtivo. Nós temos 4 tipos de construção. São eles: o artesanal. O artesanal utiliza métodos e processos empíricos e intuitivos. Eles são comuns nas construções rurais com técnicas e arquiteturas nativas. A tradicional, geralmente em áreas urbanas, predomina nas áreas urbanas, utilizando métodos e processos da construção civil normalizada, que podemos dizer assim, são as construções que estão vigentes aí, os bairros, os loteamentos, essas casas comuns mesmo, já são consideradas tradicionais. Tem a tradicional evoluída, que é o terceiro quesito aqui, que é aprimorada pela racionalização, padronização e modulação com maior grau de normalização. E a industrializada, que é o estágio mais avançado da tradicional evoluída, é a montagem de componentes pré-fabricados. Então são 4, tá vendo, gente? Bom, sistema construtivo. Nós vamos falar agora de sistema, método, processo e técnica, o SMPT construtivo. O sistema construtivo é a organização completa de execução de obra, mediante a conjugação de materiais, equipamentos e componentes construtivos. Exemplos: estrutura de concreto armado com fechamento dos vãos em alvenaria, alvenaria estrutural. Método construtivo: conjunto de preceitos que regula uma série de operações construtivas efetuadas segundo determinadas normas. Normas da ABNT para cálculo e execução de estruturas de concreto. Processo construtivo: sequência de ações no canteiro de obras para a execução de um sistema. Operações básicas para a obtenção do concreto: dosagem, mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura. Técnica construtiva: operações e artifícios usados para possibilitar e facilitar o andamento dos processos construtivos, adaptando-os às condições particulares e locais de cada obra, através da adoção de práticas, pequenas máquinas, equipamentos e ferramentas já conhecidas e outras improvisadas durante a construção. Aqui os exemplos, gente: temos as padiolas de madeira no preparo do concreto. A gente vê isso no curso de materiais da construção civil também, tá? E o uso de um determinado sistema de formas e escoramentos. Então, isso participa da técnica construtiva. Agora vamos para fases de um empreendimento da construção civil. O primeiro passo é o planejamento. O que, por que e como fazer.
Segundo é a produção, quando e com o que fazer, são os materiais no caso. O funcionamento, a operação, são as betonadas, né? A circulação de operários, de trabalhadores e o uso e manutenção do produto final. São as fases do empreendimento da construção civil. O que é anteprojeto? Anteprojeto são estudos preliminares, execução de desenhos esquemáticos e levantamentos das seguintes informações. Uso permitido da edificação, que é a consulta ao plano diretor do município em função do tipo de edificação, residencial, comercial, industrial, recreativo e religioso. Densidade populacional, o que é isso? É a área construída prevista. E por fim, o mais importante, eu diria, o gabarito permitido. Esse gabarito é feita uma consulta no Código de Obras para definir os parâmetros da edificação, os parâmetros físicos, como fala o texto. Altura, recuos, frente, fundos, laterais, coeficiente de ocupação do lote, coeficiente de aproveitamento do lote. Todos esses elementos têm que estar alinhados com o gabarito permitido, porque o Código de Obras ele tem uma lei, e essa lei ela tem que ser respeitada. Uso e ocupação do solo, a área prevista aqui, construída, ela faz parte da densidade, gente, porque dependendo do tipo de construção, ela tem um limite de área, entendeu? Ela não pode se ultrapassar. Todo empreendimento de um loteamento, ele tem essas regras, para justamente gerar o equilíbrio, até porque nós estamos lidando com o ambiente. Então a estrutura ela tem que estar alinhada com o ambiente. No entanto, existem crimes ambientais aí, dependendo do que se fizer na obra, pode trazer sérios transtornos. Projeto básico. Análise das alternativas de projeto, tamanho, disposição, sistemas e métodos construtivos. Orçamentos, estimativas de custos. Projeto definitivo. Nós falamos aqui do anteprojeto, que é a etapa primordial, inicial. Depois veio o projeto básico, que é o que eu acabei de falar, que é esses dois itens. E o definitivo, que é o de arquitetura ou engenharia, a parte gráfica, são as plantas, né? São aquelas folhas com aquelas linhas, né? Falando sala, cozinha, plantas, cortes transversais ou longitudinais, fachadas, detalhes arquitetônicos, né? São plantas de situação aí, vocês já devem ter visto. E acompanhado dessa folha, desse papel, né? As pranchas, diria, tem que ter o cronograma da obra, memoriais e orçamentos, especificações. Tudo isso tem que estar em documentação para a prefeitura. A prefeitura ela recebe isso, né? Eu trabalhei nessa parte no desenvolvimento territorial e eu via muito isso, sabe? Os memoriais explicam como que é um texto, né? O que você escreveu no projeto, ele é um texto, que ele fala como que é a ocupação, a declividade, aí o engenheiro vai escolher o que ele vai colocar, sabe? Quanto mais detalhar, melhor para o arquiteto. Cronograma de execução. Tem que ter estimativa de tempo, cronograma físico-financeiro. O que é isso? São as previsões das necessidades de distribuição de recursos financeiros, materiais, mão de obra, equipamentos, enfim. Plano financeiro, layout do canteiro de obras, projeto executivo, detalhamento dos processos construtivos, definição de sistemas e metodologias de controle. Tem que ter manual do usuário. A manutenção, quando é feita, ela tem que ser preventiva, previsão de desgaste do edifício. Aí é limpeza, pintura, troca, né, varrer o seu quintal, são manutenções preventivas. E corretivas são as patologias não previstas, são os colapsos provenientes de intempéries ambientais aí. Isso são patologias não previstas, tá, gente? Opa, pulei muito aqui, né? O setor de edificações no Brasil, como que ele funciona em aspectos gerais? Atraso tecnológico em relação a outros setores industriais,
uso intensivo de mão de obra pouco qualificada e com remuneração inferior a outros setores, dependendo do nível de atividade da economia. Baixa produtividade na execução dos serviços, desperdício de tempo. Alto desperdício de recursos materiais ao longo da produção. Baixo nível de organização nos canteiros para condições de trabalhos complexas, tais como grandes alturas, cavas profundas, trabalhos pesados e em terra e rocha. Uso de máquinas, materiais pesados, materiais tóxicos. Construções com problemas de funcionamento e falta de manutenção. Obra pública e obra particular. Obra pública. Toda realização a cargo das administrações municipal, estadual ou federal, executada diretamente por seus órgãos ou indiretamente por seus contratados. O contrato administrativo entre as partes se dá por meio de licitação. As licitações são regidas pela Lei Federal 8666. Aqui, gente, tem concorrência, tomada de preços, concurso, convite, leilão e pregão. Algum desses já não é solicitado mais, tá? Aqui é a lei que é correspondente a cada um desses aqui. O pregão é a única que é diferente. 10.520 de 2002 é a mais atual. Obra pública, aqui é uma tabela, né? Olha só. A modalidade, quando é dispensa, aí tem um valor aqui, tá vendo? Ó, essa tabela de valores para as licitações conforme decreto 9.412 de 18 de junho de 2018. E obras civis de engenharia até 30, compras e serviços 17.600 até 33 mil, tem limites, tá vendo? Convite, 5 dias úteis. Aí tem os valores aí, vocês podem olhar a tabela, dar uma parada, tirar, fotografar, entendeu? Para não ficar muito longo. Eu só falei desses dois aqui, mas vocês podem ler, né? Uma tabela para obra pública. A obra pública tem 3 fases, tá? A fase interna, que compreende o projeto base, o orçamento detalhado, os recursos orçamentários. Aí a fase externa é o edital e a licitação. Elaboração, modalidade de licitação, requisito dos participantes, datas e prazos. Licitação, análise da aptidão, abertura e julgamento das propostas. Classificação dos proponentes, vencedor, obras, melhor preço. E fase conclusiva, homologação e contratação. Obra pública e particular. A obra pública a gente já falou, né, acima, agora a particular. Livremente tratada em 2 ou mais partes da iniciativa privada. As principais modalidades de contrato de construção são empreitada e administração. Tem diferenças, tá, gente? Existem diferenças na aplicação e no método da construção. Na letra A aqui, contrato de construção por empreitada funciona assim. O empreiteiro, construtor, pessoa física ou jurídica legalmente habilitada, com autonomia na condução dos trabalhos, calcula e assume todos os encargos econômicos do empreendimento, oferecendo ao contratante um produto de preço fixo, reajustável em regimes inflacionários. Pode ser contratado somente pela mão de obra, entendeu? É uma empreiteira, por exemplo, X pré-moldados, ela contrata e, né, o construtor, ele fica por conta desse empreendimento, aí ele tem uma equipe lá, tem pedreiros, engenheiros, enfim, ele monta essa equipe e faz essa obra, ele se encaminha por tudo. Na letra B, construção por administração, é um outro tipo de contrato. É aquele em que um construtor se encarrega da execução de um projeto de obra mediante remuneração fixa ou percentual sobre o custo da obra, correndo por conta do proprietário todos os encargos financeiros do empreendimento. O administrador construtor é um executor dependente das deliberações do dono da obra no que se refere ao andamento da mesma, né? Ressalvada a parte técnica, que é sempre de responsável exclusiva de profissionais habilitados. No caso, é o engenheiro. Toma essa frente, sabe? Eu acho muita responsabilidade, né?